A história de Moisés, do cestinho ao Monte Sinai. Episódio 2: O libertador do povo. Continuamos nossa história quando Moisés é aceito por Jetro e suas filhas. Após algum tempo, Moisés se casa com Zípora. Esse relacionamento gera 2 filhos, Gerson e Eliezer. Durante 40 anos, Moisés teve uma vida pacata como pastor de ovelhas. Marido de Zípora e pai de 2 filhos, provavelmente imaginava uma vida tranquila, até o fim da vida. Contudo, Deus tinha planos maiores para ele. Enquanto Moisés apacentava o rebanho no deserto, sob o vasto manto de estrelas, ele foi surpreendido por algo extraordinário. Uma sarça em chamas. Se aproximou e, ao fazê-lo, percebeu algo muito peculiar. Apesar da sarça estar inteira em chamas, ela simplesmente não era consumida pelo fogo. Foi então que aconteceu um dos momentos mais extraordinários da vida de Moisés. E acreditem, isso não é pouca coisa. De repente, ele ouviu: Moisés, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Era a voz do Senhor. Deus estava falando com ele de forma audível. Moisés mal podia acreditar. Assim, na quietude do deserto, começou a jornada de um homem destinado a liderar o seu povo à liberdade. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Certamente eu serei contigo, e isto te servirá por sinal, que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Mesmo com a evidência clara de que o Senhor iria abençoá-lo, Moisés ainda teme não ser capaz de realizar uma tarefa tão importante. Eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles dizer: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Eu sou o que sou. Diga aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Mas não vão acreditar em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. O que é isso na tua mão? Uma vara. Lança-a na terra. E assim ele fez. Mas quando a vara tocou a terra, tornou-se em uma cobra, e Moisés, de espanto, fugiu da serpente. Agora estende tua mão e pega-lhe pela cauda. Novamente, Moisés fez como ordenado, e ao pegá-la, a cobra se tornou novamente em vara. Põe agora tua mão em teu peito. E ao tirá-la de seu peito, o horror tomou conta de seu coração. Sua mão estava leprosa, branca como a neve. Põe novamente a tua mão em teu peito, Moisés. Rapidamente tornou a colocar sua mão no seu peito. Depois tirou-a e sua mão tinha voltado ao normal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, pegarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que pegou do rio tornar-se-ão em sangue. Não haviam mais desculpas, mas o medo e o assombro de Moisés com aquela situação impediam ele de crer que Deus faria o que fosse necessário para que a sua vontade fosse realizada. Como cartada final, Moisés diz que não é capaz por conta de sua dificuldade de fala.
Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? O medo ainda dominava Moisés, e ele clama mais uma vez: Envie alguém, outro que quiser enviar, menos a mim. Moisés havia passado dos limites, então a ira do Senhor se acende contra ele. Arão, levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro. Ao ver você, se alegrará em teu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão esta vara, com a qual você fará os sinais. Não havia mais o que discutir. Moisés era, por fim, aquele a quem Deus tinha escolhido para libertar o seu povo do Egito. Moisés ainda não havia entendido que desde sua fuga pelo rio que o levou até os braços da princesa e cada detalhe de sua vida até ali havia sido orquestrado por Deus para aquele momento, mas enfim havia aceitado seu destino. Se despediu então de seu sogro, tomou seu cajado e seguiu com destino ao Egito, segundo a vontade de Deus. Assim como o Senhor havia dito, Arão o encontrou no deserto. A união de Moisés e Arão se tornou um alicerce crucial na jornada rumo à libertação dos hebreus. Ao chegar diante do povo hebreu, Moisés fez exatamente como Deus havia dito. Falou e mostrou os sinais que o Senhor havia ordenado. A dúvida inicial cede lugar à confiança à medida que Moisés e Arão realizam os sinais divinos diante dos filhos de Israel. A fé ressurge e o povo hebreu, reconhecendo a intervenção divina em sua aflição, recolhe os líderes que os conduziriam rumo à liberdade com reverência e gratidão. Assim, no coração do deserto, a relutância transforma-se em convicção. A solidão converte-se em parceria e a incredulidade cede lugar à adoração. A jornada de Moisés é entrelaçada com os desígnios divinos, moldando-o não apenas como líder, mas como um instrumento nas mãos do Deus que o escolheu para uma missão grandiosa. O deserto, antes palco de dúvida, torna-se o cenário onde a fé e a liderança de Moisés são forjadas, preparando-o para o épico capítulo que se desdobraria na libertação dos filhos de Israel. Com a aceitação do povo, Moisés, acompanhado por Arão, sentia o peso da responsabilidade ampliar-se. Deus, que os tinha escolhido como instrumentos de libertação, dirigiu Moisés em direção ao faraó, o governante poderoso e obstinado do Egito. A jornada agora os conduziria ao epicentro da opressão, onde Moisés, com autoridade divina, confrontaria o faraó, em nome do Deus que o guiava e guiava o seu povo. Assim diz o Senhor: deixar ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. E assim começou a dança divina, entre a vontade do Senhor e a obstinação de Faraó. Faraó ri de Moisés e de sua audácia, e de pronto nega o seu pedido. Moisés, com coragem inspirada por Deus, manda Arão tocar as águas do Nilo com seu cajado, e o que era fonte de vida transformou-se em um rio de sangue. O Nilo, outrora sereno, tornou-se o primeiro sinal da desolação nas terras egípcias. A partir dali, o Senhor afligiria a Faraó e a todo o povo egípcio.
até que o seu povo fosse liberto, conforme a sua vontade. Passaram-se 7 dias, desde que as águas do rio viraram sangue. Então Moisés foi novamente falar com Faraó. Se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei rãs sobre todo o teu território. Faraó tinha o coração mais duro que a mais dura das rochas, e assim se desdobrou a praga das rãs, uma invasão saltitante de criaturas que inundaram o Egito, respondendo ao chamado divino. A terra foi empesteada por elas. Faraó, em seu desespero para se livrar das rãs que tomavam conta de seu reino, diz que libertará o povo para adorar a Deus, mas que Moisés o livre das rãs. Mas Faraó, quando se vê livre das rãs, novamente endurece o seu coração e não deixa o povo ir. A situação se repete e as próximas pragas foram os piolhos e as moscas. Durante cada praga, Deus fazia separação entre o povo de Deus e os egípcios. As pragas iam piorando gradativamente. Cada vez que Faraó endurecia seu coração, o povo egípcio pagava. Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir, para que me adorem. Porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os gado e sobre as ovelhas. A terra do Egito começava a ficar desolada, mas o coração de Faraó se mantinha como uma rocha, e as recusas ao pedido de Deus continuavam. Se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã, a esta mesma hora, virá uma chuva tão forte como nunca houve no Egito. E assim, com mais uma negativa de Faraó, uma tempestade implacável caiu sobre o Egito, causando destruição e desespero. O céu se transformou em um espetáculo tempestuoso. Nuvens carregadas se formaram e o rugido do trovão anunciou a chegada da fúria divina. Pedras caíram do céu, devastando tudo em seu caminho, uma demonstração vívida do poder do Deus dos Hebreus. A fúria de Deus era implacável, mas nada parecia funcionar para que Faraó libertasse o povo para adoração. Se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos sobre o teu território. Esta praga foi ainda mais terrível. Os gafanhotos vinham de todos os lados, uma nuvem voraz que devorou todas as plantações, deixando a terra estéril. Os gafanhotos avançaram como uma escuridão faminta, cobrindo o solo e consumindo cada vestígio de vegetação. A fome e a desolação aumentavam, marcando mais um capítulo sombrio na história da luta entre Moisés e Faraó. As pragas iam chegando a um nível insuportável, mas Ramsés, o faraó, ainda veria coisas mais devastadoras. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Ninguém via o seu próximo e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel havia luz em suas habitações. Uma escuridão sobrenatural envolveu o Egito. Um véu impenetrável que durou 3 longos dias. Durante esse tempo, as trevas eram tão densas que as pessoas mal podiam se mover ou enxergar qualquer luz. As trevas eram palpáveis, uma presença opressora que envolvia cada canto da terra egípcia. Assim como disse que faria, o Senhor o fez. Endureceu o coração de Faraó e esse manteve sua posição. Então, mandado por Deus, Moisés anuncia a última e derradeira praga, sem dúvidas, a mais feroz delas. E todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta em seu trono, até o primogênito da serva que está atrás da mó, e todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve nem haverá jamais.
Deus, através de Moisés, mandou que o povo preparasse um cordeiro ou cabrito assado no fogo, além de pães sem fermentos, para preparar a Páscoa do Senhor. Desculpe pela decepção, mas a primeira Páscoa não teve nada a ver com coelhinhos, mas sim com o povo de Deus, buscando e celebrando a libertação da escravidão. Cada família israelita devia pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas e janelas. Isso seria como sinal para o espírito da morte, e ao passar por ali, eles não seriam afligidos. Assim como foi dito, no meio da noite, a morte rápida e implacável ceifou a vida dos primogênitos egípcios. Um grito angustiante ecoou por todo o Egito, enquanto a morte tocava todos os lares, desde o palácio real até as casas mais humildes. O faraó, envolto em luto e dor, já não podia suportar, já não tinha forças para resistir. E então se prostra diante do poder do Deus Altíssimo. Finalmente, os israelitas estavam livres. E assim, após noites de aflição e dias de trevas, os israelitas começaram a sua jornada em direção à liberdade. Com as palavras de Deus ecoando em seu coração, Moisés liderava seu povo para fora das fronteiras do Egito. O coração dos israelitas pulsava com uma mistura de gratidão e esperança, enquanto os primeiros raios de luz acariciavam a vastidão do deserto. No horizonte erguia-se uma promessa, a terra da liberdade e da promessa. Deus, que guiara Moisés através das pragas, agora conduziria uma nova jornada. Uma terra onde poderiam adorá-lo livremente. Os capítulos seguintes da história dos Hebreus seriam escritos com tintas da liberdade, da providência divina e da fidelidade inabalável de seu Deus. O povo viverá no deserto, a providência diária de Deus. Mas isso são cenas para um próximo capítulo. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando. Deixamos para você nos encartes os outros episódios da série A História de Moisés, do Cestinho ao Monte Sinai.